Bom dia, boa tarde, boa noite, gente querida. Como vão vocês? Antes de continuarmos a nossa rotina, vamos parar juntos por alguns minutos, porque Deus quer falar algo poderoso, algo maravilhoso ao nosso coração nessa manhã. Nós estamos juntos nesse café espiritual, diariamente, nesse devocional, e hoje vamos estar encerrando, então, a nossa série de Neemias. Não é maravilhoso? Você que acompanhou até aqui, os testemunhos, a presença de Deus falando, ministrando ao nosso coração a cada nova manhã, ou pela tarde, ou pela noite, o horário que você dedica aí para estar estudando a palavra. E hoje nós queremos falar de santidade, nós queremos falar de perseverança, nós queremos falar desse legado de Neemias sobre reforma. Neemias 13:31, parte B, vai dizer: lembra-te de mim para bem, meu Deus. Deus, ele não precisa ser lembrado, já falamos isso num devocional, não é? Mas nós sempre declaramos a palavra numa forma não de dizer para Deus o que ele tem que lembrar, mas numa forma de nós sermos lembrados aquilo que Deus quer nos falar. Então, queridos, quando nós chegamos, meus irmãos, nesses capítulos finais de Neemias, nós vamos perceber, nós vamos entender que a reconstrução dos muros era só o começo, porque na verdade Deus queria fazer o que hoje ainda Ele quer fazer conosco, restaurar não apenas a parte exterior, não apenas os muros, mas restaurar o nosso interior, aleluia. Assim como Neemias foi ali levantado para que aquele povo entendesse que Deus queria os seus corações, Deus ministra isso hoje a nós, queridos, a cada um de nós nesse dia. Os muros, eles precisavam sim ser levantados. O templo precisava estar funcionando, o povo precisava estar reunido, mas o maior desafio era permanecer fiel depois de toda essa reconstrução. Será que Deus falou algo agora ao seu coração? Permanecer fiel depois da reconstrução que Ele faz em nossas vidas. Sim, Ele nos limpa, Ele nos purifica, Ele nos santifica. E muitas vezes, depois de todo esse processo, nós desistimos, nós não aguentamos, nós desanimamos. Não, queridos, o livro de Neemias nos ensina a importância de permanecermos fiéis. Neemias quer nos ensinar que a verdadeira vitória não está em começar bem, mas em permanecer fiel em santidade até o fim. Ah, Senhor, aleluia. Os capítulos 11 e 12 vão nos mostrar uma reorganização. Eu não sei a sua Bíblia aí, mas a minha diz: a relação dos que habitaram em Jerusalém. Então aqui vai nos falar sobre todos aqueles que ali estavam e que agora estariam colocando ali os seus chamados, todos aqueles ali que foram estabelecidos em Jerusalém. E aqui vai nos falar dos que faziam o serviço do templo, aqui vai nos falar dos homens valentes, os chefes das províncias. Então, aqui nós temos, queridos, uma relação total aqui, nesses capítulos, daqueles que vão celebrar a dedicação dos muros, mas vão arregaçar as mangas para permanecer, para perseverar no serviço ao Senhor. O capítulo 12, quando fala dessa dedicação dos muros, então, nós vamos ver, a palavra diz no verso 27 do capítulo 12, na dedicação dos muros de Jerusalém, procuraram os levitas de todos os lugares para fazê-lo, a fim de que fizessem a dedicação com alegria, com louvores, com canto, com símbolos, com alaúdes e com harpas. A restauração, querido, foi celebrada, mas nós precisamos lembrar de que ela deveria permanecer, ela deveria ser contínua. Então, Deus, ele procura pessoas dispostas a ocupar
o lugar que Ele já determinou para nós. Neemias, do capítulo 11, do 1 ao 2, vai dizer: e o povo bendisse a todos os homens que voluntariamente se ofereciam para habitar em Jerusalém. Jerusalém precisava ser povoada novamente, mas muitas pessoas queriam os benefícios de uma cidade restaurada, mas poucas pessoas estavam dispostas ao compromisso e ao sacrifício diante de Deus. Deus estava, e ainda hoje, queridos, Ele está falando isso comigo e com você. Pessoas que assumam responsabilidade, pessoas que sirvam Ele com fidelidade, com alegria. Você já viu pessoas que quando vão servir, você dá a paz do Senhor e a pessoa parece que está morrendo? Meu Deus! A presença de Deus é que nos transforma, e quando ela nos transforma, mesmo quando estamos desanimados, tristes, a gente chega na casa do Senhor para servir com alegria. Algo sobrenatural muda dentro de nós, meus irmãos. Experimente. Deus procura pessoas que permaneçam firmes, mesmo quando ninguém está vendo. Mesmo quando ninguém está vendo o que você está passando. Mas você está lá, na presença dele, servindo, adorando, louvando, celebrando. A palavra do Senhor, o apóstolo Paulo diz para nós: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O reino de Deus é construído por pessoas voluntárias que se rendem a Ele. Você tem se rendido ao Senhor? Você tem celebrado a Ele, apesar das dores, apesar das lutas, apesar das batalhas? Toda vitória, queridos, ela precisa ser consagrada ao nosso Deus. E é isso que entendemos aqui em Neemias, quando ele diz lá no verso 27 do capítulo 12, na dedicação dos muros de Jerusalém, procurar os levitas. Para quê? Para fazerem com alegria, para louvar, para cantar, para apresentar ali com instrumentos. O povo celebrou, porque reconhecia que não era obra humana, mas era obra de Deus. Você tem reconhecido Deus na sua vida? Cante, louve, mesmo em momentos difíceis, adore, tenha gratidão, não pelo que você está esperando, mas pelo que você já alcançou, pelo que você já é, por aquilo que Deus já tem feito. Olhe à sua volta, reconheça, veja com gratidão o quanto Deus já fez. A palavra do Senhor, o salmista vai dizer no Salmo 126, que é um salmo do meu coração. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Reconheça aquilo que Deus já fez, enquanto você aguarda o que Ele ainda vai fazer. Aguarde em adoração, aguarde em gratidão. Não esqueça de glorificar a Deus pelo milagre diário, o milagre da vida, o milagre do pão, da tua mesa que não te falta. E quantos outros livramentos, pessoas que Ele usa. Agradeça, queridos. 1 Coríntios 10, 31 vai dizer: porque quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Quando reconhecemos a Deus, queridos, nós estamos mostrando maturidade espiritual. Nós estamos mostrando que não estamos buscando a Ele só pelo que Ele pode nos dar, mas por quem Ele é. O capítulo 3, querido, 13, para a gente terminar, nos fala que o maior perigo não é o externo, mas o interno. Quando a gente lê o capítulo 13, nós vamos perceber que Neemias ele fica indignado. E diz o versículo 8, a ponto de atirar os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Lembra de Tobias? Esse Tobias que achincalhava o povo de Deus, que debochava. Esse Tobias era aquele que estava ali se juntando a Sanbalate, a Gesem, para estar afrontando o povo de Deus. Ele estava dentro, querido. Ele tinha proximidade com o sacerdote Eliasibe. Agora vejam, preste atenção, o sacerdote, ele estava dando corda para Tobias, então ali o fermento estava lá dentro.
no interior, não estava do lado externo. O próprio inimigo ali agindo por dentro. Então, queridos, isso nos confronta para que nós tenhamos cuidado e vigiemos para não ter alianças erradas, para não escutarmos pessoas que ainda não são maduras suficientes para discernir a voz de Deus e nos levar a posições precipitadas, a decisões precipitadas. A ter o cuidado para não profanarmos, quase que não sai, o templo, igreja do Senhor, mas também a nossa casa espiritual. Nós somos templo do Espírito Santo, para não negligenciarmos espiritualmente a nossa vida para com Deus, para não nos corrompermos, para não esfriarmos na santidade, porque sem a santificação ninguém verá Deus. Então, queridos, a gente tem que vigiar todos os dias para não relaxar espiritualmente. Porque mesmo quando os muros são restaurados, o nosso coração é vulnerável, o nosso coração é inclinado ao pecado, o nosso coração, ele sempre tende a pecar. Enganoso, perverso. É assim que é o nosso coração. Provérbios 4:23 vai dizer: sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração. A palavra de Deus em Apocalipse 2 vai dizer: tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Então aí está o perigo. Deus está nos alertando hoje, nesse dia, perigo da acomodação espiritual que tão de perto nos rodeia. E muitas pessoas que começam cheias de fervor, cheias de gás, terminam frios, porque elas querem fazer tudo ao mesmo tempo e esquecem de vigiar, de orar, de permanecer. Então, meus irmãos, Neemias entende que a presença de Deus, ela exige separação do pecado, ela exige a santidade, não negociar os nossos princípios da fé, não relativizar a verdade da palavra de Deus, não nos conformar com os erros. Levítico 20:26 vai dizer: e ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Em 1 Pedro, a palavra nos diz: sede santos em toda a vossa maneira de viver. Santidade não é aparência, mas é agradar a Deus todos os dias. Nós não sabemos o que vai acontecer hoje, nesse dia, mas que o desejo do nosso coração, a nossa oração seja nos separarmos para Ele, santificarmos a nossa vida a Ele. Então, queridos, nós aprendemos muito com o livro de Neemias. Aquilo que ele começa diante de lágrimas, diante das ruínas, termina com um homem perseverando pela santidade dele mesmo e de todo o povo na presença de Deus. Então, esse livro maravilhoso nos ensinou que Deus, ele restaura ruínas, que Deus usa pessoas disponíveis e que se voluntariam para a obra, para Ele, que Deus honra a oração e a perseverança, que Deus procura corações que sejam continuamente fiéis a Ele e que o avivamento verdadeiro, através da palavra que nos confronta, que nos edifica, que nos santifica, ela produz uma transformação verdadeira. Avivamento sem transformação não é avivamento, queridos, eu ouso dizer. Se a sua vida não muda, se você não é transformado no seu interior, na sua vida, se você não lança a mão do pecado, não tem avivamento. Esses muros, queridos, foram construídos em 52 dias. Mas a restauração da nossa vida, ela é diária, é um processo diário, onde Deus, ele quer construir e reconstruir famílias, ministérios, identidade, propósitos. O apóstolo Paulo vai declarar ao nosso coração em Efésios 2:20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus é a principal pedra de esquina, queridos. Ele é o restaurador. Neemias restaurou Jerusalém, mas Jesus restaurou o nosso coração, a nossa vida, a nossa família, aleluia. E Ele quer continuar restaurando.
Então permaneça vigilante, não abandone os princípios, celebre nessa manhã, tarde, noite as vitórias que Jesus já te deu. Não fique se baseando que você começou bem, mas que você permaneça todos os dias fiéis a esse Deus. Então, queridos, vamos encerrar a nossa semana pedindo a Deus a perseverança espiritual, identificando as áreas que precisam ser restauradas, porque isso é contínuo, querido. Retomando, talvez práticas que você abandonou, da oração, do jejum, da meditação na palavra, dos seus devocionais, de orar com seus filhos, orar com a sua esposa, com o seu esposo, de se consagrar a sua vida, a sua casa, o seu ministério. Declare hoje: Senhor, eu não quero viver apenas momentos de restauração, eu quero permanecer fiel até o fim. Oh Deus, querido e amado Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu a Tua palavra para nos inspirar, nos motivar, nos confrontar, nos transformar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é especialista em restaurar as ruínas, em reconstruir vidas, aleluia. Obrigado, Senhor, porque cremos que assim como o Senhor fez em Jerusalém nos dias de Neemias, o Senhor está operando em nossas vidas, reconstruindo as nossas vidas. Reconstrói a vida desse irmão, dessa irmã, reconstrói a família, reconstrói, Senhor, os sonhos, guarda o coração do esfriamento, Senhor, da perseverança, da fidelidade, da temor de Deus diante de Ti, ó Pai, que não apenas seja iniciada uma caminhada, mas seja, Senhor, permanecendo até o fim, Senhor, da caminhada, até o dia que o Senhor nos vai chamar. Restaura, Senhor, restaura aquela área que está quebrada na vida desse irmão, dessa irmã, nossa vida, Senhor, fortalece a nossa fé, nos ajude a viver em santidade, Senhor, diariamente. Que Cristo Jesus seja o centro da nossa vida, da reconstrução da nossa história diária contigo. É o que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, aleluia e graças a Deus. Eu sou a pastora Andréia Tavares, esse é o nosso Café Espiritual, esse lugar de palavra, de oração e de fortalecimento para nós iniciarmos sempre o nosso dia na presença de Deus. Até amanhã, que Deus te abençoe e te guarde. Shalom, Adonai.